Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência de um propósito que eu me coloquei de ficar 30 dias sem usar o cartão. É um dos movimentos em busca de uma vida mais minimalista. Mas antes da gente ir pro vídeo eu contar como foi, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Eu decidi me colocar esse desafio porque eu vinha percebendo que a fatura do meu cartão estava um pouquinho elevada, não que estava extrapolando dos nossos ganhos, enfim, mas eu sentia que eu estava gastando com coisas que talvez não eram tão necessárias assim, que eu não estava mais entendendo o que realmente era necessário e o que era um desejo apenas momentâneo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre essa diferença, eu vou deixar o link aqui na descrição. Diante disso, e até por uma questão de eu querer reformar minha casa, para quem não sabe, quando eu engravidei, eu decidi que eu ia montar a clínica em casa. Então, a gente morava num apartamento, a gente decidiu fazer essa mudança. Então, eu precisava de uma casa que comportasse a clínica em separado para manter a privacidade, o sigilo e tudo mais do meu paciente e também não interferir na privacidade da minha família. E a gente comprou essa casa, a localização também tinha que ser numa região ok, não tão nas bordas da cidade para facilitar o acesso de todo mundo. Então a gente acabou que comprou uma casa um pouco mais antiga. Então por fora ela tá toda reformada, a clínica a gente reformou, mas dentro o acabamento ainda tá antigo, a gente não tem todos os móveis porque a gente veio de um apartamento menor. Então, o nosso foco hoje está sendo nos organizar para fazer a reforma e deixar a casa com a nossa cara. Só que faz um ano que a gente mudou e veio filha, veio as questões da vida, imprevistos, e a gente foi deixando. Então, eu também me coloquei como foco essa questão da reforma, e aí eu decidi ficar 30 dias sem usar o cartão para entender onde que estava indo esse dinheiro, o que eu estava gastando e onde eu podia economizar. Como que eu me organizei e quais foram as regras que eu estipulei para mim mesma. Eu decidi que eu ia ficar 30 dias sem usar o cartão, então assim que virou a fatura dele, eu fiquei 30 dias sem usar. Finalizou essa semana, acho que foi ontem ou antes de ontem, se eu não me engano. Aqui em casa a gente usa muito o cartão de crédito para as despesas do dia a dia, o comum do dia a dia, mercado, combustível, farmácia, tudo a gente passa no cartão de crédito, até para acumular milhas, enfim. É um método que a gente usa aqui em casa. Então, isso daí não entrou na regra dos 30 dias. O que entrou foram coisas que fogem do nosso orçamento. E como que foi? No começo foi bem difícil, eu confesso pra vocês que a primeira semana foi bem difícil, até porque apareciam promoções, você tava ali rolando no Instagram, vinha promoção, vinha oportunidades imperdíveis, vinham coisas que talvez eu desejava e aí aparecia ali pra mim como se fosse algo que se eu não comprasse naquele momento eu nunca mais ia ter. E foi bem difícil no começo, mas depois eu comecei a entender que realmente era só um desejo momentâneo, não era a minha necessidade. E eu comecei a focar no longo prazo, que é o que eu sempre falo pra vocês aqui nos vídeos, da gente focar no longo prazo. Então, eu quero isso, ok, vai me suprir nesse momento, mas eu quero também reformar a minha casa. Já faz um ano que eu tô aqui, que a gente ainda não conseguiu. Então, eu tenho esse foco maior e eu quero esse prazer maior lá na frente. Então, com os dias passando, foi ficando mais fácil. Outra coisa que eu entendi também foi que as promoções e as lojas e tudo mais vai continuar lá e que não é uma promoção imperdível, porque a promoção vem e ela vai. Então, do mesmo jeito que hoje apareceu essa promoção para mim, amanhã ou depois ou daqui a um mês ela vai aparecer de novo. Eu fui percebendo isso e ligando uma coisa na outra. Então, essas questões, ai, é imperdível, ai, você não vai ver esse valor de novo, enfim. Isso daí é uma questão, acho que colocada, porque é colocado para nós, é uma propaganda para divulgar, e ok, é o trabalho de quem faz, mas que as coisas vão e as coisas vêm. E teve um momento em que eu até tentei burlar isso, porque eu tava querendo trocar a escrivaninha aqui da clínica. Eu ia fazer uma jogada, eu tô sem uma penteadeira, então talvez eu ia colocar essa da clínica que é menor lá no meu quarto, enfim, eu ia ver como que eu ia fazer. E apareceu uma promoção de uma escrivaninha por menos da metade do preço. E meu marido ainda falou: você quer, eu compro pra você. Meio que uma forma de burlar, não era legal, mas enfim. Eu falei: não, vou pensar.
E aí eu pensando, não, mesmo que tá na promoção, esse valor é tantos metros quadrados de um azulejo, de um piso pro banheiro. E fui pensando. E aí, quando ele falou, não, eu compro pra você, veio mais a tentação ainda. E eu fui olhar o frete, tava meio que elas por elas. Então a promoção não era tão grande. E aí eu decidi que não, que eu ia ficar sem, que eu ia esperar um pouco mais. A escrivaninha aqui da clínica tá suprindo, tá ok. Eu ficar sem penteadeira, eu também tô conseguindo me organizar de outras formas. Então, confesso que no começo eu tentei burlar, acho que na primeira ou segunda semana aconteceu isso. E aí depois disso que veio essas reflexões que eu falei pra vocês. Aí antes da gente continuar com o vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar também. Ajuda muito aqui no canal e não custa nada aí do outro lado. E bora continuar. No final, nessa última semana, se eu não me engano, no finalzinho do propósito, veio a questão do Dia dos Pais que eu não tinha pensado. Então eu tive que burlar de algum modo para comprar o presente do meu marido. E eu também tive que comprar uma legging e um short de academia. Porque eu tô fazendo pilates e faço caminhada também. Então, durante a semana, como aqui a região é muito quente, eu não consigo usar o mesmo short ou a mesma legging todos os dias, porque eu suo, enfim, não dá. E para eu ficar lavando na mão, eu tava sem tempo para isso. Eu não ia também usar a máquina de lavar para lavar 2, 3 peças no dia. Mas eu precisei comprar porque dentro da minha rotina já não tava mais cabendo. E ok, eu entendi que foi necessário, eu entendi que era uma necessidade daquele momento, eu fiz essa reflexão. Busquei num lugar um pouco mais barato, fui procurar promoções, enfim, encontrei. E eu achei que super valeu, não me arrependi disso, mas eu tive que quebrar de algum modo e tive que comprar esses 2 itens que tava fazendo muita falta. E por fim, outro imprevisto que aconteceu foi que o celular do meu marido morreu nesse meio tempo. Então a gente precisou correr atrás de outro, mas por um lado foi bom porque a gente foi na operadora do nosso celular, que a gente já tinha. A gente meio que trocou o nosso plano, juntou os 2 planos dos celulares que a gente tinha, mais o da casa, e aí a gente teve um desconto, então a gente passou a economizar nessas despesas fixas que a gente tinha e ainda a gente conseguiu pegar um novo aparelho com desconto, que inclusive é esse novo que eu gravo para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas os últimos vídeos acredito que esteja com uma qualidade um pouco melhor. Então também foi uma questão de investir aqui no canal, mas a gente precisou desembolsar esse valor diante de uma emergência aí que o celular do marido morreu. Apesar que a gente também não podia esperar muito, que o celular era de 2016. E eu também não queria que fosse uma questão impositiva, de não tem que gastar, não tem que comprar, não tem que fazer, porque eu acho que isso fica muito pesado. Então, aconteceram imprevistos nesse mês e que ok, acontece, mas eu acho que é tudo também uma questão de refletir e entender. Foi necessário a gente investir num celular novo, foi necessário investir numa legging e num short de academia. Então, eu acho que são essas coisas que a gente precisa parar para pensar e que eu, antes de me propor esse desafio, eu senti que eu não estava fazendo. Eu estava só comprando, achando que era necessário e que na maioria das vezes não era bem assim. Então, diante disso tudo, o que eu aprendi, quais foram as lições que eu tirei que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acho que pode ajudar bastante. Primeiro é o que eu falei lá atrás, da questão das promoções, que elas vêm e que elas vão e que a gente não vai perder oportunidade nenhuma. Elas vão acontecer de novo, então não é nada imperdível, não é nada que vai acabar ou que a gente vai ficar sem, enfim, que dá pra esperar. Que a gente pode viver com menos e que a gente dá conta de viver com menos, que a gente vive às vezes com mais do que é necessário e às vezes a gente nem percebe. A ser mais grata também por tudo que eu tenho, porque a gente foca muito no que não tem e aí fica dando ênfase a isso e a gente não para olhar tudo que a gente já tem, que a gente já conquistou. Então eu aprendi a ser mais grata também por tudo que eu já tenho. E que às vezes é necessário a gente abrir mão do prazer imediato para ter o prazer a longo prazo, que no meu caso é reformar a minha casa, que é uma questão muito maior do que ter algo ali de imediato, uma blusinha da moda, ou um item para casa, uma bobeirinha, assim, uma bugiganga, como minha mãe diz, enfim. Então, que às vezes é necessário a gente abrir mão desse prazer imediato de agora para ter o prazer lá na frente, a longo prazo, e que seja mais permanente e que até faça mais sentido. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha te inspirado de alguma forma
Agora eu pretendo prolongar o desafio aí até dezembro. Comenta aqui embaixo se vocês querem participar do desafio. A gente pode pensar em alguma coisa pra gente fazendo junto, ir gravando vídeo. Ou eu posso fazer alguma coisa lá no Instagram, que talvez é mais dinâmico e mais ali imediato. A gente pode pensar em algo, então deixa aqui embaixo. E como eu falei, espero que tenha te inspirado de algum modo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e se você gostou desse vídeo, eu já peço para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nada e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que também está precisando se reorganizar financeiramente ou que está pensando mais sobre o minimalismo. E ajuda também o canal a crescer cada vez mais e eu trazer cada vez mais conteúdos importantes aqui que ajude você de algum modo. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!